Opa, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer outro desafio, que é envolvendo frações parciais, está escrito aqui. Peguei essa questão no Facebook, no Rumo ao Ita postaram e eu achei interessante. Eu resolvi fazer pelo motivo de que frações parciais é um conteúdo para a escola naval, para a IME, para a ITA também, para a AFA pode cair, até FUN, não negaria que poderia cair. Já caiu questão de frações parciais na escola naval, que tinha que abrir. Então é uma coisa que tem que saber. A questão envolve isso e dá umas coisas legais de somatório. Eu acho interessante, eu gostei e decidi fazer aqui. Então quem está estudando para essa prova também é legal de ver. Mesmo que não seja a questão da prova em si, é legal. Já caiu. Frações parciais. Ok, o que tem aqui? A gente tem o que se chama de Bessel Problem. Acho que é com A. Bessel Problem. É um problema bem antigo da matemática, que era para tentar achar essa soma aqui. Quem resolveu primeiro foi Euler. O cara era um gênio. A solução dele é uma solução que é possível de fazer sem conhecimento de cálculo, além de série de Taylor. Então, sem conhecimento de cálculo muito avançado. É uma solução bem interessante, mas no fim ela não é rigorosamente correta, porque tu considera que uma soma infinita é um polinômio, e isso não poderia considerar. Mas ele foi um gênio de deixar a solução e achou uma resposta correta para o problema. Então ele já é um gênio disso. Hoje a solução oficial, mais rigorosa, envolve série de Fourier. Quem fizer coisas com exatas, física, matemática, engenharia, provavelmente vai estudar a série de Fourier e provavelmente vai estudar como deduzir essa somatória de maneira bonitinha e rigorosamente correta. No caso, o problema ele te deu isso. Eu acho esse somatório muito interessante porque aqui tu pode ver que tu tem um número irracional com uma constante, a constante das curvas, né, que é o π. Então, uma constante de curvas, um número irracional, e desse lado aqui tu tem números racionais sendo somados, que são frações, né? 1 mais 1/4 mais 1/9, depois seria 1/16, são números racionais, são frações. E a soma de frações infinitamente dá um número irracional que envolve π. Não é nenhuma raiz de um desses números, não, envolve π. Tu vê a loucura que é esse negócio, mas é muito comum quando vocês forem estudar séries. Tem muitas séries que dão números irracionais assim, que são com números inteiros, e com números racionais que dão números irracionais. É bem comum, mas eu acho muito interessante. Ok, vamos para o problema então. Ele te deu essa soma e ele quer isso aqui. Observa isso, ó. Já tem aqui um produto no denominador. Quando tu tem isso, é muito indicativo de que tu vai ter que usar frações parciais. Tu vai ter que achar a primitiva dessa fração, que seriam quais frações que somadas dão ela. E para isso, então, vamos dar uma revisãozinha em frações parciais. Ok, vamos dar uma revisãozinha em frações parciais. Como é que a gente resolve? Seguinte, tem várias tipos de frações parciais. Vamos começar com o caso mais simples. O numerador pode ser qualquer coisa. Eu vou botar, no caso, 1 só, mas ele pode ser qualquer valor. Pode ser 2, 3, não interessa. Pode ser um polinômio. Vamos começar com o caso em que eu tenho multiplicação de polinômios de primeiro grau. Tá dando pra ver ainda? Tá, né? Nesse caso, os polinômios primitivos, as frações primitivas que geram ele, são a que tem denominador x e x mais 1. Porque se eu multiplicar eles, dá esse denominador aqui, faz o MMC, né? E em cima, a gente vai ter números reais. Por quê? Quando a gente trabalha com frações parciais, o polinômio do denominador, ele tem que ser no máximo tem que ser no mínimo 1 grau maior que o de cima. Então, se esse aqui é primeiro grau, esse aqui tem que ser grau 0. Se esse aqui é primeiro grau, esse aqui tem que ser grau 0. Se aqui fosse grau 2, esse aqui tem que ser no máximo grau 1. Se esse aqui for grau 2, esse aqui no máximo grau 1. Por quê? Porque se fosse do mesmo grau, eles poderiam cortar. E daí eles não teria a redução em frações, né? De menor grau. Então, o caso mais simples, que é de dois polinômios de primeiro grau multiplicando, como tu abre, tu bota os fatores disso aqui, que é x e x mais 1, fatores dessa multiplicação, né?
E em cima dele vai ser números reais, porque se esse aqui é grau 1, tem que ser grau 0. Grau 1, grau 0. Outro caso que poderia ter seria x ao quadrado mais px mais q. E aqui, por exemplo, x mais 2. Só para mudar, né? Como é que eu abriria isso aqui em frações parciais? Só uma consideração. Esse polinômio aqui é irredutível. Ou seja, o que significa? Ele não tem raízes reais. Então o delta é menor que zero. Ele não tem raízes reais. De forma que esse aqui é o máximo que eu consigo simplificar ele. Nesse caso, como é que a gente abriria? A gente faria um ax mais b sobre x ao quadrado mais px mais q mais um c sobre x mais 2. Observa, esse aqui é de segundo grau, então em cima ele vai ser no máximo de primeiro. Então tu tem que considerar esse termo com x aqui, porque ele pode ser de primeiro grau. Entendeu? Aqui é de grau 1, então esse aqui é grau 0. Esse é um caso. Qual que é outro caso? Se esse, só uma suposição. Se isso aqui não fosse redutível, se aqui tivesse raízes, tu ia fazer o quê? Tu ia ter que botar ele em grau 1. Tu ia botar x menos R1 vezes x menos R2 vezes o x mais 2. Aqui. Tu ia abrir ele assim. Aí tu tem três termos, três fatores de primeiro grau. Aí tu faz com eles. Se fosse o caso disso aqui ter duas raízes, tá? Qual que é o outro caso? Se for terceiro grau é a mesma coisa, tá? Só é análogo, né? Se for terceiro grau, vai para segundo. Se for quarto grau, pode até terceiro, etc. O outro caso é se for assim. X mais 1 quadrado, x mais 2. Esse polinômio, ele é de segundo grau. Só que ele é um polinômio de primeiro grau elevado num expoente. Então, a regra de o teorema avançado da álgebra se chama, ele diz que quando tu for expandir isso aqui, tu vai ter três fatores: o x mais 1, o x mais 1 ao quadrado, por quê? Porque x mais 1 é fator, x mais 1 ao quadrado é fator, e o x mais 2. Só que o que conta para o de cima não é o expoente, e sim o termo de dentro do expoente. Então aqui dentro é de primeiro grau, então o b ele tem que ser de grau 0. O que conta é o que está dentro, está elevado no expoente, é só o polinômio que está dentro. O grau que ele está elevado não interessa, o grau que ele está elevado indica quantas vezes tu vai abrir. Se tem x mais 1 ao quadrado, tu abre em x mais 1 e x mais 1 ao quadrado. Se tivesse, por exemplo, enquanto a gente abriria esse caso aqui maior ainda, enquanto a gente abriria esse, aqui tem um polinômio irredutível de segundo grau. Então, se ele é de segundo grau, a gente abre em primeiro. Aí tem dois, o grau é 2, o elevado no expoente 2. Então a gente tem que abrir duas vezes. Ele elevado a 1 e o outro, que também é de segundo grau, ele ainda é de segundo grau, só que ele está elevado a 2. Entenderam? E aí o outro, que é o x mais 2, ele é de grau 1, só que a gente vai ter que abrir três vezes. Por quê? Porque a gente vai ter que abrir x mais 2, aí a gente vai ter que abrir x mais 2 ao quadrado, e aí a gente vai ter que abrir x mais 2 ao cubo. Esse é o caso geralzão. Então vocês entenderam como é que funciona. Se ele é o grau dele, o grau do numerador é sempre 1 a menos. Se ele está elevado no expoente, conta o polinômio que está dentro, que é o simplificado. E tu tem que abrir nos fatores, todos possíveis. Uma coisa, por que aqui eu não abro num fator, nesse aqui, x mais 1, x mais 2, esse termo não é fator daquilo? X mais 1, x mais 2 é fator. Só que isso aqui é a mesma coisa do que juntar o A com o C, porque o A com o C é o x mais 1, x mais 2. Então isso aqui é a mesma coisa que juntar os dois. Então a gente não abre os termos que são em fatores multiplicando, não faz sentido. Porque eu quero reduzir ao máximo. Se eu quero reduzir ao máximo, eu quero deixar com x mais 1, com x mais 2, com x mais 1 ao quadrado, com o máximo que eu conseguir abrir. Então isso aqui não faz sentido, isso aqui seria juntar o A com o C. Tá, uma revisãozinha de frações parciais foi, então podemos ir para o problema. Tá ali em cima, Vocês estão vendo agora o problema. Vou fazer ele aqui do lado, vou fazer uma linha. E vamos aqui para o lado para resolver o problema, tá? Qual que era o problema?
a gente tinha esse aqui que a gente vai pegar o termo do... Aqui. A gente vai pegar esse termo aqui e a gente vai abrir em frações parciais. Porque isso aqui, quando está multiplicando no denominador, coisas assim, frações parciais, é quase certo que a questão é disso, tem que abrir. Então a gente vai fazer isso, a gente vai pegar isso aqui e abrir em frações parciais. Vem comigo, vamos ver como é que faz isso. Quantos fatores tem? Tem 4 fatores. Ó, o primeiro fator é n, porque tem n ao quadrado. Se tem n ao quadrado, tem que abrir em n e em n ao quadrado. O segundo fator é n mais 1, porque tem n mais 1, né? O terceiro fator é o n quadrado, porque tem o n quadrado aqui. E o quarto fator é n mais 1 ao quadrado. Então, eu abri no n quadrado, que é envolvendo esse, e eu abri no n mais 1 ao quadrado, que é envolvendo esse. Ok? Então, a gente vai resolver isso aqui. Como é que a gente resolve? A gente vai fazer o MMC desse lado, e a gente vai ter uma identidade polinomial com 1. Quanto é que é o MMC daquele lado? É o próprio ali, né? n mais 1 ao quadrado vezes n ao quadrado. Aí, ó, esse dividido por n multiplica por a. Então, isso aqui dá a n vezes n mais 1 ao quadrado. Isso aqui, dividido por isso, multiplica por b. Dá b n ao quadrado vezes n mais 1. Esse, dividido por n ao quadrado vezes c. Dá c n mais 1 ao quadrado. E esse, dividido por n mais 1 ao quadrado vezes d. Dá d n ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado. Agora, aqui em cima, a gente tem uma identidade polinomial. Para qualquer n que eu colocar, isso aqui tem que ser verdade. Qualquer n. Porque isso aqui vale para qualquer n. Então, isso aqui se chama identidade polinomial. É mais do que uma igualdade. Isso aqui é para qualquer n. Não é uma igualdade só, é uma identidade. Sendo assim, quando a gente botar os termos aqui, a gente vai ter um polinômio com n ao cubo, com n ao quadrado, com n e com um termo independente. Então, todos os coeficientes do n ao cubo aqui têm que ser iguais aos coeficientes do n ao cubo aqui. Todos os coeficientes de n ao quadrado aqui têm que ser iguais aos coeficientes de n ao quadrado aqui. Todos os coeficientes de n aqui têm que ser igual aos coeficientes de n aqui. E todos os coeficientes independentes daqui têm que ser igual aos coeficientes independentes daqui. Perfeito? Vamos lá, então. O que tem com n ao cubo? Tem que se ligar aqui, ó. Abrir isso aqui. Isso aqui é n ao quadrado mais 2n mais 1. E isso aqui também. Só para ficar mais claro para ver direto. Eu gosto de fazer direto agrupando em termos. Eu não gosto de abrir e somar tudo. Eu gosto de primeiro fazer o que é n ao cubo, o que é n ao quadrado, o que é n e o que é independente. Então, vamos lá. Primeiro, o que é n ao cubo? O que tem de n ao cubo aqui? O an, quando eu multiplicar por n ao quadrado, vai dar n ao cubo. Então, eu tenho o a. O bn ao quadrado, multiplicando por n, dá n ao cubo. Então, eu tenho mais b. Opa, vou fazer um verdinho aqui, ó. Pô. Mais. O que tem em n ao quadrado? Esses aqui não abrem n ao cubo. Ó. Dá n ao quadrado, esse aqui é n ao quadrado. O an, quando eu multiplicar por 2n, vai dar 2an ao quadrado. Então, o 2a está multiplicado por n ao quadrado. O bn ao quadrado, quando eu multiplicar por 1, vai dar b. Vai dar bn ao quadrado, então é b. O c, quando eu multiplicar por n ao quadrado, então eu tenho mais c. E o d está multiplicado por n ao quadrado. Tá. De novo aqui, era para fazer verdinho. Mais, eu vou botar embaixo aqui, o n. Aqui está multiplicando o n. Ó, o a, quando eu multiplicar o an por 1, vai dar an, vai ter um termo em n, então é a. O bn ao quadrado, qualquer que eu multiplicar, não tem termo em n, então não tem b. O c, quando eu multiplicar por 2n, vai ser um termo em n, então mais 2c. E o d está multiplicando ao quadrado, então não tem. E termos independentes. O an, qualquer que multiplicar, vai ser um termo em n, não vai valer. O bn ao quadrado é igual, vai ter um termo em n ao quadrado, não vai valer. O c, quando eu multiplicar pelo 1, vai ser independente. E o d está multiplicando n ao quadrado, não é independente. Tá, isso aqui é idêntico ao polinômio 1. Tem que só se ligar que é aqui embaixo, tá?
É esse polinômio todo aqui, que não coube ali, tá? Então, o que acontece? Isso aqui vai gerar um sistema de 4... Olha essa chuva. O Rio de Janeiro tá... Não sei o que tá acontecendo, mas pelo jeito o fim tá acontecendo no fim do mundo aqui no Rio de Janeiro, porque essa chuva tá muito forte. Eu vi umas imagens na TV que tá horrível. Ainda bem que eu tô em casa. Eu já cheguei em casa da aula. Enfim, vai gerar um sistema de 4... Se ficar ruim o áudio é por causa da chuva, desculpa. Eu não tenho que fazer os trovão, essas coisas. Enfim, vamos lá. Tem um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Vai gerar isso. Ó, A mais B tem que ser igual a 0. Por quê? Porque não tem termo de n ao cubo aqui. Tem algum termo n ao quadrado? Não tem, ele é 0. Então isso aqui também é 0. Tem algum termo em n aqui? Não tem. Então isso aqui também é 0. E termo independente? Tem o C e tem o 1. Então o C é igual a 1. Isso aqui me gerou um sistema. Olha essa chuva. Desculpa se o áudio ficar ruim. Essa chuva está atrapalhando muito, eu acho. Então isso aqui é um sistema de 4 equações, 4 incógnitas. Só resolver. A gente já tem o C aqui isolado. Ó. C aqui. C igual a 1. Então o A é automaticamente igual a menos 2. Botei o C aqui. Com o A eu acho B aqui em cima, B igual a 2. E com todos eles eu sei que D é menos 2A, menos B, menos C. Então o D vai ser menos 2 vezes menos 2, menos 2, menos 1. Isso aqui dá 1. Tá? Então esse aqui é o B. O D. Aí eu tenho cada um deles. Então eu posso substituir aqui em cima. Eu posso substituir. Então a gente chegou... Agora, que a nossa redução em frações parciais é o A é menos 2 sobre N mais 2 sobre N mais 1. Ó, substituindo A, B, C, substituindo o A, B, C, D. Aí o C vale 1, então é 1 sobre N ao quadrado, mais o D que vai ser 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Olha que interessante, por que a escola naval gosta disso? Porque um jeito de resolver integral é com isso aqui. Como é que eu resolveria essa integral aqui? Fazer essa multiplicação é muito difícil. Agora, se eu abro isso em frações parciais desse jeito, é muito fácil. Porque isso aqui é uma integral, é um logaritmo, isso aqui é um logaritmo também, isso aqui é uma integral de polinômio, isso aqui é uma integral de polinômio, é direto. Então tu usa esse método de frações parciais para achar soluções de integrais, para resolver integrais. Por isso que a escola naval gosta. Tá, então a gente achou isso aqui, agora a gente vai resolver o problema. A gente vai ter o somatório. O que a gente vai fazer? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o somatório, a gente vai abrir isso aqui em frações parciais. Então dá menos 2 sobre n, mais 2 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado, mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Aí o que acontece? Quando eu tenho um somatório, eu posso aplicar ele, fazer a distributiva dele. Por quê? Porque a soma é distributiva. Se eu somar esses termos todos e fizer cada um deles somando em partes, se eu somar f com n igual a 1, somar com n igual a 2, somar com n igual a 3, é a mesma coisa que eu somar todos esses, somar com todos esses, somar com todos os n's desses e somar com todos os n's desse. Porque a soma é distributiva. Então o somatório, ele é distributivo, eu posso distribuir ele. E como é que eu vou fazer a distribuição? Assim. Já veremos por que esse é o jeito bisurado de fazer a distribuição nesse caso. Eu vou distribuir o somatório para cá e para cá. Vão ficar 3 somatórios. Vamos fazer cada um deles aqui no outro lado da folha. Virou. Virou. Aqui. Tá dando para enxergar, né? Qual que é o primeiro somatório que a gente abriu lá? Era menos 2 sobre n mais 2 sobre n mais 1. Tá, como é que a gente vai abrir isso aqui? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos botar os números e vamos ver o que acontece. Isso aqui tem um nome, já vou até dar o nome para vocês. Isso aqui se chama soma telescópica.
soma telescópica. Como é que eu sei isso de cara olhando que é uma soma telescópica? Porque nota que eu estou somando um termo com n e o seguinte dele, com sinais trocados. Isso aqui é clássico uma soma telescópica. Quando eu estou somando uma fração ou um termo com o seguinte e o sinal trocado um do outro, isso dá uma soma telescópica. Você vai ver por que se chama soma telescópica. Se substituir o 1 aqui, vai ficar menos 2 sobre 1, mais, substituindo 1 aqui, vai ficar 2 sobre 2. Aí substitui n igual a 2. Menos 2 sobre 2. Então vai ficar mais menos 2 sobre 2. Aqui 2 sobre 3. Mais 2 sobre 3. Mais menos 2 sobre 3. Mais 2 sobre 4. Mais menos 2 sobre 4. Mais 2 sobre 5. Mais e assim por diante. Ok? O que aconteceu aqui? Cortou tudo. Esse cortou com esse cortou com esse cortou com esse aqui vai cortar com o próximo e assim por diante. Vai sobrar isso aqui. Então, o resultado de uma soma dessa soma telescópica é menos 2. Ela se chama telescópica por isso. O termo corta com o seguinte. Isso acontece por causa desse n mais 1. É ele e o seguinte, sinais trocados. Então, eles vão se cortando. Então, um termo corta com o seguinte. Sobra só o primeiro, nesse caso. Se ela tivesse finita, ia sobrar o primeiro e o último. Mas, nesse caso, só o primeiro. Tá. Então, aqui a gente tem o primeiro resultado da primeira soma. Tá aqui, né? Menos 2. A segunda. A segunda é muito bisurada, é muito fácil, né? Tá dada. Essa segunda soma é o que o problema nos deu, né? Volta aqui, ó. Essa soma aqui. Π quadrado sobre 6. Não questiono, só taco ali. Já sei essa resposta, o problema me deu, não preciso mostrar por que é isso. Aliás, se quiserem um vídeo mostrando por como o Euler resolveu, dá pra fazer. O do Fourier não, porque tem que explicar Fourier. Mas o do Euler dá pra fazer, se quiserem, posto no comentário aí. Mas é bem legal essa demonstração dele, é muito interessante, mas usa a série de Taylor. Não é tão conceito tão complicado. Tá. E a terceira soma? A terceira também é bem tranquila, né? N mais 1 ao quadrado. Na real, o que é isso? Se eu substituir, vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado. É o Bessel Problem, tirando um termo, né? Que é o primeiro. Ó, tirando 1 sobre 1 ao quadrado. Então, ele é o quê? Ele é isso aqui. Sendo isso aqui, se eu passar esse 1 para cá diminuindo, tem o resultado dessa soma, né? Eu tá ali, é simplesmente uma álgebra. Então, isso aqui, na real, é o quê? Π quadrado sobre 6 menos 1. Eu só diminuo o primeiro termo, que era 1, né? Porque aqui eu começo do 2. Ok, então o resultado do que ele quer é a soma deste com este com este. Então, por fim, né? A resposta... 1 sobre n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado. Aqui, dá pra ver? Dá. É a soma deles. Então, é menos 2 mais π quadrado sobre 6 mais, fazendo colorido porque diz que ajuda na didática. Não sei se é real isso. Já falei em outros vídeos antigos sobre isso. Então, isso aqui dá o quê? Π quadrado sobre 6 mais π quadrado sobre 6 é π quadrado sobre 3. E menos 2 com menos 1 é menos 3. Fechei. Opa, balancei o negócio. Mouse aí. Deu, acho que ficou. Fechou. E é isso. Esse é o problema, é o desafio de frações parciais. Deu pra ver, deu pra revisar um pouco sobre como utiliza frações parciais, como mexe com soma, viu soma telescópica também, que é um negócio que pode cair na escola naval, no IME e no ITA também, cai seguido, soma telescópica, na escola naval pode cair também. Envolveu um pouco de soma, de álgebra, é um problema interessante, né, legal. Tem um conceito que tu não vai usar, que é o dessa soma aqui, que é de Bessel, mas é interessante conhecer, para curiosidade. E é isso aí. Se tu gostou, curte, compartilha, comenta aí alguma crítica, alguma coisa que possa melhorar. Eu estou esquecendo de pedir
Mas ativa o sininho, porque daí quando eu postar vídeo vocês vão saber. E fica ligado aí, eu tô postando bastante seguido. Esse aí pode ter ficado com o áudio meio ruim porque eu caí no mundo aqui no Rio de Janeiro. Mas espero que tenham gostado e é isso aí. Um abraço, até a próxima.